Ô, presidente, dentro disso, não está na hora de uma rediscussão do futebol brasileiro em termos de calendário? Eu não sou do tipo que vê só problema. Eu me lembro quando eu era garoto, eu sou de Belo Horizonte, eu me lembro de campeonatos brasileiros no final dos anos 90, que teve um ano que o Atlético decidiu um campeonato brasileiro com o Corinthians, meados ali de Natal para Ano Novo. Teve um ano que o Cruzeiro decidiu um campeonato brasileiro com o Corinthians, também nos últimos dias do ano. Então, eu reconheço que alguma coisa já melhorou no nosso calendário, no nosso futebol aí nos últimos 20 anos. Mas a gente está muito longe do que é a realidade do mundo. Os clubes no Brasil fazem 70 jogos, 75 jogos. Um clube na Europa faz 50, no máximo. Isso tudo impacta na qualidade técnica do atleta, da contusão, do descanso, da qualidade de jogo. Por que a gente não consegue adequar o nosso calendário? Por que só o futebol brasileiro tem um calendário invertido com o calendário europeu, com o calendário da FIFA, com o calendário mundial? O que falta para a gente conseguir isso? Eu não sei se essas colocações são a solução. Com certeza concordo com você que falta uma discussão sobre o assunto. Que mesmo que seja para manter esta forma, todo mundo precisa saber que o assunto foi debatido, foi discutido e resolveram apoiar a Fórmula A de calendário, seja ela qual for. O que a gente precisa evitar é que profissionais que venham de fora e que têm dado, na minha opinião, uma enorme contribuição ao futebol brasileiro. Eu absolutamente sou contra dizer que treinador estrangeiro é ruim e que a gente deve evitar. O futebol brasileiro tem que ter os melhores profissionais, seja a nacionalidade que for. A seleção brasileira tem que ter os melhores profissionais, seja da nacionalidade que for. E reclamar ou discutir ou negar o calendário que existe. Quando ele assinou o contrato, quando ele veio para o Brasil, era isso que ele ia enfrentar. E eles são altamente bem informados. E bem remunerados. E muito bem remunerados, a grande maioria deles. Então, você é bem remunerado, com uma regra do jogo estabelecida, se é boa ou se é ruim, não cabe discussão, a regra do jogo está estabelecida, e você critica. Com o intuito de ajudar, mas você critica. Então, essa discussão, esse encontro, esse diálogo, federações, clubes, quem paga a conta, as empresas, precisa ser feita. Não seria essa uma crítica, a famosa crítica construtiva? A crítica é construtiva quando você apresenta uma solução. A crítica em cima do resultado de uma partida de futebol, para mim, não é construtiva. A crítica é construtiva quando você apresenta uma ideia. Como você disse, não está na hora de todo mundo sentar para discutir este assunto? Está na hora de cobrar essa discussão, é uma crítica construtiva. No meio de uma competição, quando vem um resultado adverso, o time está cansado e o calendário é ruim, isso não constrói. Virou muleta, é o que o senhor está dizendo? Na maioria dos casos, sim. Na maioria dos casos, sim. Porque falta bom senso, falta entender que você veio para cá nesta situação. As entidades nacionais, internacionais, estão cada vez mais criando competições para gerar um volume grande de receita em detrimento do fomento. Porque você fazer um Mundial de Clube, como a FIFA está fazendo agora no meio do ano, e manter o Intercontinental no fim do ano é uma agressão ao atleta e aos clubes. Não cabe, o ano continua com 365 dias. Você não pode pegar um mês no começo do ano e pegar quase um mês no final do ano. De uma hora para outra. É impossível se adequar a isso. E os europeus também estão se insurgindo contra isso. Nós temos algo diferente no futebol brasileiro. Nós somos um continente. Nós damos a 700 clubes possibilidade de jogar futebol, de gerar atleta, de gerar claque, de gerar valores, de educar, de dar cidadania. A gente não pode pensar só no grande evento, porque o grande evento são um pequeno grupo de grandes clubes, que talvez caiba na nossa mão. Presidente, falando um pouquinho desse calendário do ano que vem, dessa
grande Copa Mundial de Clubes que vai parar o futebol brasileiro por um ano. Nós estamos falando que ano que vem nós temos esse calendário, 25, 26 já tem Copa do Mundo, onde também para o calendário por um ano. Como é que o senhor imagina que vai ser o impacto para os clubes, para a finança dos clubes? Porque eu já estou ouvindo o presidente dizer o seguinte: olha, eu trabalhava com um elenco de 28 a 30 jogadores, vou ter que trabalhar com um elenco de 38 jogadores. Ou seja, todo mundo vai gastar mais. Tem um impacto técnico disso. Como é que o senhor imagina que vai ser essa realidade? Essa realidade já vem acontecendo há algum tempo. O que ficou difícil em 25 é ter 2 mundiais, né? Ter o Mundial no meio do ano e o Intercontinental no final do ano. E tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa entender o que cada um quer, o que move o futebol. A gente precisa sentar com todos os envolvidos e tratar de futebol. Por exemplo, o Palmeiras provavelmente vai jogar em fevereiro e março uma quantidade mínima de partidas, porque ele não está na pré-Libertadores, ele já está classificado na Copa do Brasil, tem uma data FIFA. Então o Palmeiras joga durante um período muito pouco e depois vai jogar provavelmente com intervalo de 2 em 2 dias para repor as datas que dá. Por quê? Porque outros clubes estão usando as datas de Copa do Brasil e de pré-Libertadores. Em junho, a maioria dos clubes de futebol brasileiro vão jogar 2 datas por causa do Mundial. Então, sabe, tá desbalanceada essa engrenagem. Para que se abra espaço para grandes eventos, para eventos que arrecadam muito e fazem pouco fomento, tá virando uma doença que a gente precisa tratar dela, precisa entender. Se ela vai existir mesmo, a gente precisa entender qual é a forma de manter o fomento. Porque a gente não pode pensar em futebol só em seleção. A seleção brasileira é a nossa grande virtude, mas não dá para pensar só em seleção. Se a gente analisar friamente como era o vôlei e o basquete antigamente, a gente tinha grandes clubes com grandes times e se priorizou fazer ligas e disputar competições só com grandes empresas. Se me perguntarem hoje o nome de 2, 3 grandes times de basquete, não me vem na cabeça hoje. E de vôlei também. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa usar o exemplo quando a gente prioriza, entre aspas, grandes clubes, SAFs, empresas, e abre mão do fomento, abre mão da quantidade de clubes. O meu clube na minha cidade, Taubaté Country Club, o clube que eu dei a vida inteira, era um clube que jogava campeonatos federados, como a gente chamava, vôlei, basquete, futebol de salão. Acabou. Hoje é só recreativo. É óbvio que vai diminuir o número de talentos, o número de atletas, o interesse do torcedor. Quando você para de ter o amor por um clube, você não transfere esse amor para uma marca.